Oi, gente, eu sou Mariane Mariano. Olá, eu sou Flávia Tavares e hoje vim conversar com vocês um pouco a respeito das crianças coléricas, os nossos pequenos tiranos. A criança colérica, assim como qualquer pessoa desse temperamento, é uma criança extremamente expansiva, líder nata, uma pessoa que tem uma rapidez de raciocínio, aprende muito rápido, é determinada, tem uma vontade de ferro e faz com isso com que os pais, desde pequenininhos, apresentem uma certa dificuldade na educação. Normalmente, o padrão alimentar dessa criança com temperamento colérico, ele está relacionado também com a intensidade, força e a capacidade que o fogo tem de expandir e de atropelar as coisas. Uma vez que eles aprendem tudo com muita facilidade e acham que já sabem tudo, eles têm dificuldade de pedir ajuda, eles querem fazer tudo sozinhos. Eles, quando não têm a vontade feita, podem se tornar teimosos, irritados, fazerem birras, porque são crianças que têm uma certa dificuldade de atender uma ordem superior. Para que isso aconteça de forma leve, eles precisam confiar e respeitar essa autoridade. E pais que gritam, que têm acesso de fúria e de raiva, eles são tão inteligentes e perspicazes que eles sabem que isso é uma fraqueza. E eles vão passar a não respeitar esses pais. Essa autoridade tem que ser construída em cima de muita dignidade, de uma autoridade que eles percebam nas atitudes fora desse momento de confronto. E é natural que a criança colérica queira discutir. É natural, eles querem discutir, eles querem colocar a ideia para fora deles e serem ouvidos. Não necessariamente quer dizer que eles querem brigar. Então, pais de coléricos devem aprender que essa criança vai querer discutir. E você não pode perder a paciência e tem que deixar ele ir para o embate. Isso é satisfatório para o colérico. E isso não quer dizer que você vai fazer a vontade dele, mas você, por argumentos, vai convencê-lo do que é melhor. Essa criança também não gosta de ser repreendida na frente dos outros. E o melhor jeito de educar uma criança colérica é mostrando primeiro o que ela fez de bom e aonde ela poderia ter colocado menos força. Pensando nisso, o padrão alimentar muito frequentemente encontrado nessas crianças são o comer compulsivo e o comer por fissura, que é chamado craving. São os mais encontrados. É claro que tem também o comer emocional, porque dependendo da fase de estabilização das emoções das crianças, mas dificilmente vai ser um comer monótono, dificilmente vai ser um beliscamento, mas pode até estar com um beliscamento relacionado, mas o predominante é o comer por fissura, e eu quero falar dele para vocês agora. Então, o que é esse comer por fissura? Pensa que quando o fogo ele age, ele tem uma intensidade muito grande, uma velocidade rápida demais, né? Quando você olha assim para algo, para uma queimada, um fogo que acende na vela, né, e expande. Pensa que é uma pessoa que não tem muito raciocínio na hora de comer. Então, ele não pensa necessariamente no que ele vai comer, mas ele pensa que ele precisa de energia para manter todo o pensamento dele. Ele precisa de uma grande quantidade de energia, de um grande estímulo para manter a intensidade dela, né, dessa criança. Então serão, e por isso desenvolve o comer por fissura. Por quê? Porque serão alimentos que têm uma grande quantidade de energia, normalmente os alimentos açucarados, alimentos bem palatáveis, né, os doces principalmente, mas você pode encontrar fissura por determinados alimentos que podem ser até ditos saudáveis, começam a ficar prejudicial por conta da quantidade. Por exemplo, pode desenvolver um comer por fissura por fruta, por abacate, por banana, e comer 5, 6 bananas por dia, né? Essa criança, ela precisa de muita energia, né? Para manter essa essência dela. Então, ela começa a comer várias vezes aquele determinado alimento. A fissura tá bem... A diferença principal, né? Entre fissura clínica, para vocês entenderem, entre fissura e a compulsão,
questão é que na fissura você repete um determinado alimento várias vezes, né? Também sem sentir a fome, você não tá raciocinando naquilo, você não tá sabendo se você tá com fome ou não. Você vai descontar aquilo ali para ter uma rápida liberação de endorfina, serotonina, dopamina, e aquilo te dá energia pro pensamento, pra ação, para tudo que você vai fazer. Na compulsão alimentar, você também tem uma grande ingesta de alimento, mas não tem uma preferência, não é a repetição de uma substância. Normalmente a criança ela passa a comer em curto período de tempo tudo, né? Grandes quantidades de tudo. Então são grandes quantidades. E assim, acabou de almoçar 2 pratos e depois de meia hora come um pacote de bolacha, depois de meia hora come um misto quente, sabe? Isso é compulsão alimentar. A fissura está mais relacionada com um determinado alimento sendo repetido, provocando sensação de prazer e de intensidade de energia. Normalmente, às vezes isso não está relacionado só com ganho de peso. Às vezes é uma criança magra, mas pode estar relacionada a uma má nutrição. Porque se ela comer sempre aquele determinado tipo de alimento, pode ser que ela fique em falta, principalmente por ela estar em fase de crescimento, de outras vitaminas, outros minerais e outras substâncias que são necessárias para o crescimento dela. Então é importante identificar esse comer alterado no colérico, que ele vai naturalmente fazer, procurar algumas estratégias de como isso pode ser abrandado, de como isso pode ser tratado a ponto de não virar uma doença, né? É claro que sim, em casos extremos, muito relacionados a transtorno de ansiedade, deve ser tratado, né? Para não virar, tipo, se desenvolver uma obesidade infantil, deve ser tratado, né? Mas tem como evitar. Para você conseguir uma criança colérica, cooperativa, dê desafios. Eles são movidos por desafios, eles gostam de ser desafiados e tem muita energia para colocar tudo isso em prática. Então não tenha medo de cobrar e de desafiar o seu filho colérico. E dê funções, dê atribuições que lhe deem a impressão de que ele é necessário em todo o conjunto familiar. Seja ele o responsável por tirar o lixo, por limpar as coisas do cachorrinho, por lavar a louça no fim de semana. Eles vão se sentir estimulados e vão ser crianças que vão cada vez mais buscar trazer essa qualidade para tudo que eles fazem. Eles também são crianças que precisam ser acolhidas, amadas, envolvidas, porque como eles sempre parecem muito autossuficientes, os pais acabam dando menos atenção, menos carinho, porque parece que ele não quer, mas na verdade eles podem até se tornar mais carente que os outros filhos, porque parece que com ele todo mundo só briga. Então, abrace, beije o seu filho colérico. A criança colérica, na hora da raiva, é uma das únicas que responde muito bem se você abraçar e beijar. Parar de brigar, abraça, beija, que eles costumam receber isso como um acolhimento para aquela angústia que eles estão sentindo e não estão sabendo verbalizar de forma correta. Dê sempre opções, faça com que ele ache sempre que ele está escolhendo, ele está tendo a última opinião. Se ele vai escolher uma roupa, leve 4 ou 2, 3 roupinhas para que ele se sinta que ele vai fazer a escolha final. Isso para eles é muito importante. Eles precisam também de bons exemplos. Leia histórias de heróis, de santos. Eles gostam do que é muito, do que é alto. Eles querem atingir lugares maiores, então eles não se contentam com a mediocridade. Além disso, eles também têm pouca paciência com as fraquezas. Então, desde pequeno, devem ser muito auxiliados a ter empatia, a olhar o próximo e a ajudar. Então, se você tem uma criança com temperamento colérico, você já sabe que ela tem essa tendência. É importante que você identifique quando ela começa a fazer isso, né? Então, se está relacionado a estresse, a uma irregularidade do sono, tipo não dormir direito, ou um excesso de atividades, porque eles têm muita intensidade para fazer tudo, mas são crianças, né? Então, eles também cansam. Às vezes, necessitam de uma quantidade de sono maior para tudo que quer fazer, tudo que tem vontade de fazer. Senão, vai virar comer.
para gerar energia, e aí a irritabilidade vai gerar mais comer para dar mais energia para ela conseguir fazer as coisas. Então, identificar as emoções, e quando acontece esse período de comer determinado alimento, muitas vezes, tomar chá, toma muito chá a tarde inteira, tomar leite, toma muito leite a tarde inteira. Você identificar por que que ela faz isso, né? Qual emoção está sendo gerada ali. Orientar. As crianças com temperamento colérico, elas são muito inteligentes e elas entendem lá longe as coisas. Então, quando você explicar o que está acontecendo com ela e quais as consequências que isso pode dar na saúde dela, e propor desafios, vamos propor que ao invés de você comer tal coisa, você vai fazer outra coisa, mudar o hobby, colocar um outro hobby, colocar uma outra atividade, uma outra coisa naqueles horários que ela costuma comer, isso pode ajudar muito. Você orientá-la, o que ela está fazendo, que não é adequado, que não é saudável, e ajudá-la a conter isso. Falar, mamãe, eu tô com vontade de comer tal coisa, peraí, você na verdade não tá com fome, você acabou de comer agora, então isso não deve ser fome, isso deve ser outra coisa, vamos fazer tal coisa, vamos ler aqui, vamos fazer uma atividade ali, você ajuda ela a mudar o pensamento dela. E aí desfocar daquilo que ela tá sentindo e tá buscando em comida para resolver, né? Ou até oferecer, claro, isso tem que ter em casa, né? Oferecer outras possibilidades de alimentos que são saudáveis e na quantidade correta para cada um deles. Já falei que está relacionado então ao estresse, ao sono, ao cansaço, à ansiedade, e acho que é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta esse vídeo e nos siga no canal para mais conteúdos como esse. Tchau, tchau.